outro ponto que nós queremos trabalhar com os irmãos é qual a diferença de um crente que se afastou da igreja e um que se apostatou? Qual a diferença de um crente que, vulgarmente dizendo, se desviou, está desviado, e aquele que apostatou? Posso começar? Pode, pastor Pedro. Exatamente, a única forma, a única exceção, a única forma de um crente salvo perder a salvação é exatamente essa, a apostasia. E o que é apostasia, pastor? Apostasia é a rejeição, né, da fé de forma voluntária, de forma deliberada, de forma contínua, né? Quando a pessoa, por si só, por livre e espontânea vontade, se volta contra as coisas de Deus, ela se apostata da fé, ela se afasta da fé de forma voluntária. Porque, veja, Deus dá tudo para você continuar salvo. Todos os meios necessários que você precisa. Todos Deus dá. Mas você percebeu que todos as coisas que não separam o homem de Cristo, se você percebeu que nós lemos em Romanos, são externos? Nudez, tribulação. Tudo de fora. Tudo de fora, você percebeu? Então, por quê? Porque a única exceção é quando vem de dentro. Hebreus capítulo 6, versículo 4. A partir do versículo 4. Exato, é o que nós íamos ler. Agora, só para terminar, não podemos confundir apostasia, que é o estado de perdição irrevogável, não tem mais volta, né, de esfriamento da fé ou afastamento por tristeza, por algum motivo. Então, nem todo mundo que está afastado da igreja denominação, nem todo mundo que deu uma esfriada na fé chegou a apostatar. A apostasia é sem retorno. Tá? Então, a diferença é essa. Ah, mas o irmão não está vindo na igreja. Não significa que esse irmão é apóstata. A apostasia é algo que chega a um nível onde não há mais retorno. Não há mais retorno, que é exatamente agora o texto que o pastor Alex pediu para ler. E aí, pastor Alex? Lê aí, pastor, esse texto. Você ia ler. Irmãos, duas coisas que a gente afastamento. Vamos entender dois textos da Bíblia que o pastor começou e eu até interrompi ele, desculpa. Hebreus capítulo 6, versículo 4, diz assim, a partir do versículo 4 até o 8. Pois é impossível, olha só o termo, as palavras que ele usa, palavras muito fortes. Não, é a única exceção. É impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas, se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Meus irmãos, aqui é um negócio interessante que o pastor trouxe à baila. Esse assunto é apostasia. É uma decisão que a pessoa toma dentro de si de rejeitar completamente a fé, a salvação e a obra de Cristo. Daí tem um outro texto que eu quero dividir com os irmãos, que é Mateus 24 e 12. Olha só, há uma diferença ali. A Bíblia diz assim, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Olha, há uma diferença entre esfriar e apagar. O texto lá de Isaías diz assim, porque ele não arrancará a cana trilhada ou a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Então, duas coisas. Se ainda está fumegando, tem fogo. E se o amor só esfriou, não perdeu a salvação. Então, a gente aprende, porque uma coisa é você estar estacionado em relação a igrejas. Outra coisa é você deliberadamente se revoltar contra Deus. A apostasia é isso. É uma revolta contra Deus, é uma negação da fé. Esfriamento, irmão, todos nós passamos. Todo ser humano, um dia ou outro, ele está mais frio que o normal. Nós somos assim. Nós somos inconstantes.
não significa que perdemos a salvação por isso. A Bíblia diz de esfriamento, a Bíblia diz da cana que quebrou, do pavio que só está fumegando, mas o Senhor é fiel. Ainda há bálsamo em Gileade, ele cura a cana quebrada e volta a fazer ela ter vida novamente. Glória a Deus.